vamos começar o estudo. Hoje nós vamos fazer o estudo então bíblico. O tema é a segurança de Sião. E quem tiver com a Bíblia aí já pega, nós vamos começar a leitura dos Salmos 46 e depois nós iremos para a leitura dos Salmos 48. E o que foi que aconteceu com os Salmos 47? Se você está nos acompanhando direitinho, vendo Salmos de carreirinha, a gente já estudou 45 com 47. E está salvo aí no GTTV, está salvo no YouTube, blá blá blá. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Então vamos lá. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que bonito, né? A gente ouve falar muito disso aqui, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você sabe por que existe essa menção desde os remotos tempos dos Salmos aqui, bem antigamente, antes mesmo de Cristo, dessa menção de Deus ser refúgio e fortaleza? Porque na cidade prometida, em Jerusalém, a cidade, gente, ela era uma cidade fortificada. Em termos geográficos mesmo, a cidade é localizada numa região montanhosa e ela tem toda uma proteção por montanhas, tá? E aí, por isso é que tem sempre essa menção de que Deus é nosso refúgio, de que Deus é nossa fortaleza. Estava relacionada ao contexto daquela época da cidade prometida ser uma cidade fortificada e era uma cidade da promessa, era uma cidade onde eles entendiam que Deus os protegia. Então, por isso é que existe essa menção de Deus ser nosso refúgio, de Deus ser nossa fortaleza. Acredito que muitos de vocês não sabiam. Porque é uma coisa que a gente fala, mas a gente não sabe, a gente não tem noção do contexto. Eu achei interessante. E esse salmo em específico, viu, maestro Marco? Ele foi dedicado ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, um cântico. Esse salmo, então, ele foi dedicado ao mestre do canto, a pessoa ali que conduzia aquele coral. Os coraitas aqui, pessoas, são os levitas. Os levitas aqui são quem? Eram as pessoas responsáveis pelo templo, pela música, por levar o evangelho, vamos assim dizer. Não, na verdade, na época não tinha o evangelho, mas era como se fosse os padres, os pastores, os sacerdotes, aquelas pessoas responsáveis apenas pelas coisas de Deus mesmo dentro do templo, tá bom? Aqui em específico, nós já temos o templo mesmo. O templo, porque eu falei para vocês que antes se existia o tabernáculo. E antes do tabernáculo existia a ideia de buscar Deus nos montes, depois o tabernáculo, e agora aqui nós já temos o templo físico mesmo. Então entende-se que nesse Salmos 46 nós estamos falando no contexto de, se não for o próprio Salomão, o contexto do rei Salomão, é o contexto pós-Salomão, porque já existia o templo e o templo foi instituído no reinado de Salomão, o primeiro templo físico mesmo, né? Tá, dando continuidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é esse que nos fortalece, é esse que nos envolve, socorro bem presente nas tribulações. As tribulações, tem gente que fala assim, mas tem gente que tem a má sensação de que se você está em Deus, então eu não tenho mais tribulações. Aqui tá falando que Ele é quem te fortalece, é quem te socorre, mas está dizendo que Ele está presente nas tribulações. As tribulações, elas existem desde que o mundo é mundo, mas é Deus que te socorre. Portanto, a pessoa aqui, gente, entra na história. A pessoa aqui está lá em Jerusalém, né? Nesse contexto de já existir templo, Jerusalém é uma cidade toda fortalecida por montanhas, né? Está numa planície alta. E aqui ele está falando, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam
o Senhor continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que ele está dizendo aqui? Olha, ele está falando que se os montes tremerem, ele está falando se os mares virem com as suas águas, né? Suas águas transbordarem. Ele está fazendo menção a um terremoto. Terremoto nessa época que já existia, gente. Não nessa escala maluca de hoje, que acontece, porque existe um estudo arqueológico. O pastor Luiz Saião, o professor Luiz Saião, ele também é arqueólogo. E por isso que eu gosto muito dos estudos dele, porque é um estudo embasado na Bíblia e na arqueologia. Então, tem comprovação científica também, sabe? Para as coisas que ele fala. E aqui explica, nessa parte, gente, no versículo 2 e 3, a existência já desses tremores nas montanhas e dessa fúria no mar por conta desses tremores, né? Que seria a ideia do maremoto. E que mesmo assim, essas pessoas lá na cidade fortificada de Jerusalém, elas se mantinham firmes no refúgio e na fortaleza que era Deus, nessa cidade que eles entendiam que era fortificada, a cidade de Sião. Por isso aqui a segurança de Sião. Sião por quê, gente? Sião era uma forma poética de mencionar Jerusalém, mas é a mesma coisa. É só porque na poesia eles acham isso de uma forma mais bela, mais delicada, ao invés de falar Jerusalém, falar Sião. Há um rio, continuando, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha, aqui também é poesia. Há um rio. Jerusalém não tinha rio. Jerusalém ela tinha canais de água. Mas aqui está mostrando a gratidão do salmista no sentido de... E também a poesia do salmista no sentido de falar que era abundante. Que a água que se tinha era abundante, embora existissem apenas canais. Mas ele fala que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na verdade, existiam canais na cidade de Jerusalém, e a cidade era uma cidade de Deus, a cidade da promessa, né? Jerusalém. O santuário das moradas do Altíssimo. E ali tinha esse santuário, esse templo, na cidade de Jerusalém. Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade de Jerusalém, da cidade de Sião. E ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então aqui está falando que Deus, ele está com aquele povo da terra de Sião. Deus, ele está ali com aquele povo da terra de Jerusalém. E eles entendem que eles não serão abalados. Porque, gente, existiu uma promessa de Deus para esse povo. De que ele estaria com eles. Que esse povo era o povo da promessa e era o povo prometido de Deus. O povo protegido de Deus. Então, eles entendiam que não seriam abalados, nem em circunstâncias de terremotos, nem em circunstâncias de maremotos, nem com escassez de água. Embora eles só tivessem canais de água, eles entendem que eles têm como se fossem rios de águas, abundância de água, com Cristo. Continuando. Bramam nações, reinos se abalam. Ela faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aquele contexto, gente, contexto de guerras, existiam muitas guerras. E o que aquelas pessoas, aquelas outras nações sabiam é que Deus estava com Israel, Deus estava com Jerusalém. Então as outras nações se abalavam, outros reinos se abalavam, por saber que a voz de Deus era ouvida ali naquela terra. Ele faz ouvir a sua terra e a terra se dissolve, a terra dos inimigos se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Aqui, faz menção ao Deus das guerras, porque aquele contexto era esse. Então entra na história. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o mesmo Deus do início da história até a nossa história, gente, é o mesmo Deus. E ele é o nosso refúgio,
O que nos faz acreditar nesse Deus é justamente as histórias. É aquele Deus que não falhou em todas as histórias. Que embora aconteça lá todas as suas adversidades, todas as suas dificuldades, no final das contas é o Deus dessa história que faz a história dar certo. Parece um peteco, mas o final é garantido porque todos os caminhos levam à soberana vontade de Deus. Aí ele continua: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Assolações, a gente sabe que não é uma palavra legal. É o quê? Porque as obras do Senhor foi de assolar mesmo uma região ou outra, de destruir uma coisa ou outra, em detrimento daqueles que eram seus protegidos. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olha, ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra. Deus é aquele que trava as suas guerras, que trava as suas lutas. E até os confins do mundo, ele despedaça as armas, ele despedaça o poderio bélico. Ele despedaça os carros, ele despedaça as tropas, porque ele é o Senhor dos exércitos. Não existe outro exército perante Deus. Não existe nada mais forte do que Deus. Pode vir bombas nucleares. Ele é o Senhor da guerra. Aqui está dizendo isso. E se for da vontade dele, é ele que põe o fim nas guerras. Você pode querer explodir a bomba que for, mas se não for da vontade dele, da permissão dele, não vai acontecer. Então, todas as coisas que acontecem, gente, para o bem ou para o mal, a gente olha e vê como mal. Essas coisas, elas não acontecem sem a aprovação de Deus ou sem a permissão de Deus. As coisas acontecem diante da permissão de Deus. Coisas ruins também. Mas Deus tem um propósito maior para todas essas coisas, só que nós não entendemos pela nossa limitação. Mas se você acredita que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, você confia, você crê, você se entrega, você fica em paz e você não questiona. Você não questiona a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa e agradável. Só que a gente às vezes não entende. Aquietai-vos, aqui fala, ó, no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quieta. Por que vocês ainda ficam tentando fazer as coisas com a força das suas mãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e sou exaltado entre as nações. Entre as nações. Não é só o povo de Israel que acredita que eu seja Deus. As outras nações, elas já sentiram esse poder das minhas mãos. Elas já entendem que eu sou o Senhor dos exércitos e elas também têm medo de mim, têm temor de mim. Elas já sentiram a minha fúria, porque eu sou o Senhor das guerras. E eu sou exaltado entre todas as nações que se levantavam de forma inimiga à nação de Israel, elas experimentaram do poderio de Deus. Eu sou exaltado em toda a terra. E o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o Deus de Jacó e ele é o nosso refúgio. Sabe aquele Deus das historinhas que você ouviu quando era criança e das histórias que você ouviu, tantas promessas se cumprir? Ele é seu Deus. Como que você confia? Você confia justamente com base na história. Ele não fez tanta promessa e ele não fez cumprir tanta coisa, ele também vai se cumprir na sua vida. O Senhor dos exércitos, ele está conosco, ele está comigo, ele está com você. Ele trava as suas lutas, ele trava as suas guerras e ele fala: aquietai-vos. É eu que travo as guerras.
O Deus de Jacó é que é o nosso refúgio. Ele fala: aquietai-vos, é eu que travo as guerras. E eu, que fui Deus de Jacó, também sou seu Deus, Carlos. Também sou seu Deus, Dani. E é eu que te guardo. E é eu que te guardo no momento dessas guerras. Então esse, gente, foi o Salmos 46, explicando o porquê da gente fazer essa menção de Deus ser refúgio e fortaleza. O contexto está relacionado à cidade de Sião, a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, que era uma cidade fortificada, uma cidade que possuía montanhas em todo ao seu redor. Então ela já era uma cidade da promessa e fortificada. Por isso que eles têm essa sensação e sempre essa menção de que Deus é o Deus da fortaleza, pela cidade que era a cidade da promessa. E Deus é essa fortaleza na sua vida. Porque você hoje é a filha da promessa. Você hoje é o filho da promessa. Hoje nós não estamos mais falando da cidade da promessa. Você hoje é o filho de Sião, a filha de Sião. Ou seja, a filha dessa cidade da promessa, o filho dessa cidade da promessa. E é você hoje que possui essa fortaleza. E em Deus é que você se refugia no momento do socorro. É Ele também que te guarda nesses momentos de guerra. Né? Isso mesmo, Gleide. E agora vamos para o Salmos 48, que continua essa mesma ideia. A cidade de Deus. A cidade de Deus aqui, como eu disse para vocês, nesse contexto, a cidade de Deus, nesse contexto histórico, era a cidade de Sião, que de forma poética se fala Sião, mas que na verdade é Jerusalém. E aí aqui fala também cântico, é um salmo dos filhos de Corá. Coraitas, são os levitas, responsáveis pela música no templo, pela liturgia, né? Tá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Estamos falando da cidade de Sião. Nesse momento, eles estão ali no templo, louvando a Deus, falando que se deve louvar a Deus, porque eles estão na cidade fortalecida, porque eles estão na cidade da promessa. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra de Israel. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Aqui, esse seu santo monte, gente, já é o templo. Porque aqui já existia o templo físico. Então, aqui está fazendo a menção de o seu templo, de onde a gente vê que as coisas são belas, é a alegria de toda a terra de Israel, o monte de Sião. O monte de Sião, a cidade de Jerusalém, ela, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Porque eles tinham essa mentalidade de que Deus estava ali, em Jerusalém. Eles tinham essa mentalidade de que Deus estava no monte, depois Deus estava no tabernáculo e agora Deus está no templo físico. É a mentalidade daquela época. E, infelizmente, é a mentalidade de muitas pessoas ainda de que Deus está ali, dentro de uma igreja. E não é isso, né? Simplesmente assim. Tão pequeno. Deus está em tudo. A gente não pode reduzir Deus e colocar ele dentro de um lugar. Olha que palhaçada. Ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Tá, e aí continuando. Mas aqui é Antigo Testamento, visão do Antigo Testamento. Nos palácios dela, olha, nos palácios da cidade, Deus se faz conhecer como alto refúgio, porque eles instituíram um templo físico ali. Então, Deus se faz conhecer ali, naquele templo, é a visão deles. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram.
tomaram-se de assombro e fugiram apressados. Porque Deus colocou terror mesmo nas nações que guerreavam contra a nação de Israel. Então, aqui ele fala, os reis que se coligaram e que queriam travar guerras com Sião, né, com Jerusalém, eles agora sumiram, espantaram, ficaram assustados, atemorizados. As guerras travadas então por Davi era uma coisa cabulosa. Os exércitos eram pequenos frente aos outros exércitos, principalmente dos assírios, que era um povo que tinha carro, que já tinha uma estrutura. Para aquela época, eles eram potentes em termos de guerra. Só que do que adianta você ter toda uma estrutura, vamos assim dizer, de exército, se quem está com você, se quem estava com a terra prometida, se quem estava com Sião, era o Senhor dos exércitos. Você pode vir com o que for, com carros, com espadas, com fogo, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Então, essas outras nações inimigas, elas fugiam, elas corriam assombradas com o poderio de Deus que protegia de fato aquela nação, porque daquela nação viria a linhagem do nosso Cristo, do Senhor Jesus Cristo, né? Por isso tinha toda essa proteção, toda essa história da promessa que iria desembocar na figura de Cristo. Então, a gente às vezes não entende, mas Deus está ali travando guerras, fazendo as coisas acontecerem para que a sua soberana vontade venha a reinar no final. E aí a gente não entende o contexto da história porque a gente está vendo só o individual, mas Deus vê o contexto macro. E Ele te deu toda a liberdade do mundo, de forma autônoma. Você tem liberdade para fazer as coisas. Mas a soberania sobre todas as histórias é dele. Então, a gente não entende, mas a teia está sendo construída para levar ao caminho certo de Deus. Tá. O terror ali os venceu. E sentiram dores como de parturiente. Os inimigos da nação de Israel, eles sentiram dores como mulheres no parto. Como vento oriental, destruíste as naus de Tarsis, né? Os inimigos do reino de Tarsis que vieram ali. As naus até fala de navios, né? Destruiu todas essas pessoas. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Então, a cidade de Sião, eles tinham essa mentalidade que era a cidade de Deus. Deus a estabelece para sempre. Deus protegeria essa cidade para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no teu amor, no meio do teu templo. Então eles viam ali a presença de Deus de fato nesse templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. O nome de Deus era levado pelas nações. Nesse contexto aqui, porque as pessoas iam guerrear contra Jerusalém e saíam derrotados. Então todas as nações falavam, não mexe com aquele povo lá não, porque Deus está com eles. Eu não sei não, mas eles têm lá um Deus. As pessoas não entendiam, mas elas já temiam ao Deus do povo de Israel. E aí, alegre-se o Monte Sião. Alegre-se pessoas que estão neste templo, neste momento aqui de adoração específico, né? Do Antigo Testamento. Eles estavam ali reunidos numa celebração. Então eles falam, alegre-se o Monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Devemos nos alegrar por tudo que Deus fez, porque Deus é justo, porque a justiça de Deus tem sido levada a todas as nações, as pessoas têm tomado consciência de quem é esse Deus. Ele é um Deus que nos protege, mas ele é um Deus que também é justo, né? Ele não é só bom o tempo inteiro. A gente não entende, às vezes, a gente pega e fala, mas Deus agora não foi bom. Não, não é isso. É porque Deus é justo. E aí ele fala, ele vem com seu juízo, né? Aí ele fala aqui, percorrei a Sião,
Sião, Jerusalém. Rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre, e ele será nosso guia até a morte. O que eles falam aqui? Presta atenção, como é Sião. Presta atenção como é Jerusalém. Presta atenção na estrutura dessa cidade, na quantidade de torres. Presta atenção no templo. Presta atenção na forma com que Deus edificou essa cidade, a forma com que Deus nos protegeu nessa cidade, para que essa proteção, esse refúgio, essa fortaleza que Deus é na nossa vida, seja transmitida a todas as gerações, para todo o sempre, porque ele será o nosso guia até a morte. Gente, nesse contexto aqui, era um contexto de uma cidade, era um contexto de uma nação, era um contexto em que esse povo aqui entendia que Deus estava ali naquela cidade, entendia que Deus estava ali naquele templo. Hoje, eu e você entendemos que Deus está em todo lugar. Entendemos que Deus não habita mais no monte ou na igreja ou no templo aonde devemos orar, Senhor. Deus habita no seu coração. Então, se você é hoje essa cidade fortificada, se você é hoje essa fortaleza, que todas as nações saibam disso. Que todas as nações saibam desse poder que há dentro de você, desse poder que existe, porque quem está dentro de você é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que trava todas as guerras. Você precisa de ter medo? Você precisa de ter algum medo? Ah, eu quero ser desbloqueada. Desbloqueia. Desbloqueia agora. Quem está dentro de você é o Senhor dos exércitos, que trava todas as guerras. E que se você tiver com medo, ele também te refugia, ele também te ampara. Aquele povo que limitava Deus a uma cidade, que tinha esse entendimento limitado de que Deus estava ali só a uma nação, eles acreditavam que Deus ele estava ali para todo sempre, que Deus era quem os guiava até a morte. E por que você, que já sabe que Deus está em todas as coisas, que já sabe que Deus está dentro de você, por que você não acredita que esse Deus é o Deus que está para todo sempre, que é o Deus que nos guia até a morte? Por que aquele povo limitava Deus a uma cidade e você, que hoje tem Deus dentro de você, não acredita nesse poder de Deus e não espalha esse poder de Deus para todas as nações? E não acredita que é Ele que te guia e te guia até a morte? E não acredita que é Ele que trava as suas batalhas? E não acredita que não é a força da sua mão que faz todas as coisas? Dá um nervo, né? Não, e eu não tô falando só pra vocês, não. Eu tô falando pra mim também. Por que você ainda acha que é você que faz e acontece, que pinta e borda? Não é a gente, é o Senhor dos exércitos. Nós temos liberdade para fazer nas nossas vidas. Mas a história, o linear, a condução que vai desembocar, sabe-se lá aonde, é Ele que sabe. Nós estamos aqui para conduzir a nossa vida em princípio e em verdade. Mas a história, gente, a história não é nossa. Não é só a sua história. A história é a história da nação. Essa nação é a nação de Deus. E a história dessa nação, que não é só a nação de Israel. Hoje nós falamos da nação de Deus. Todo mundo é de Deus. Naquele tempo eles limitavam a uma cidade, mas hoje é todo mundo. Todo esse mundo vai ser conduzido à soberana vontade do Pai. As histórias estão sendo conectadas.
para nos levar ao propósito maior que é a vontade do Pai. Tô falando demais, né? Quantas horas aí? 10h42! Ai, gente, hein? Olha, eu me empolguei. Deixa eu ver aqui se eu lembrei de falar tudo pra vocês do estudo aqui. Tararam. Canais de água, eu falei, dependeu da segurança de Deus, cantando no tempo, blá, 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 blá. Gosto de lembrar de tudo aqui, porque senão fica alguma coisa. Tararam, tararam. Acho que eu falei tudo. Aí agora vamos para as perguntas. Ó, quem entrou aí no final, vou falar um negócio pra vocês, viu? Vê desde o início. Lá no início hoje eu desabafei. Vocês são obrigados a ouvir meus desabafos. Vocês estão querendo ouvir só coisa boa, né? Vocês são obrigados, gente. Vai lá ouvir meu desabafo. Graças a Deus. Oh, Deus é mais, viu? Deus é mais, gente. Eu passei um perrengue pra fazer essa live aqui hoje. Eu tava ficando estressada no começo. Mas olha, o alarme não fez barulho até agora. A energia agora estabilizou. Era só pra me tirar a paz mesmo. Mas tá. Quiser saber em detalhes a fofoca, vai lá no início depois. Tá, pergunta 1. Bora lá. A pergunta 1 é: Sião estava segura de fato? Ela não foi destruída pelos babilônios depois do ano 600 antes de Cristo? Ué, como assim? Gente, de fato. Aqui fala, mas aqui na Bíblia falou que Deus era um refúgio, era a fortaleza dessa cidade de Sião. Aqui tá falando que o tema de hoje é a segurança de Sião. Essa cidade foi destruída pelos babilônios depois do ano 600 antes de Cristo. Mas e a promessa? E a promessa? Aí que tá, né, povo? Aí que tá. Deus, ele fez uma aliança com esse povo. Aliança, gente, é contrato. Aliança para nós aqui é contrato. Contrato, existem duas partes, existe uma obrigação a ser cumprida de uma parte e de outra. E qual que era? A promessa de Deus era de fato conduzir essa nação. Era de fato proteger essa nação. Mas em contrapartida, essa naçãozinha aqui, ela tinha que ser obediente a Deus. Ela tinha que seguir os princípios de Deus. Ela tinha que adorar somente a Deus. Deus nem quer adoração, gente. Ele quer apenas que nós reconheçamos o seu poderio. E essa nação aqui, que sabia da promessa de Deus para com ela, o que ela fez? Começou a adorar outros deuses. Desobedeceu. Então existia promessa de Deus para a terra de Sião? Existia sim. Para a terra de Jerusalém? Existia sim. De que ela estava segura? Existia. Mas é um contrato. E um contrato, quando um quebra, o outro pode rescindir. E foi o que Deus fez. Deus rescindiu o contrato com o povo de Israel. Olha só. Deus fez uma aliança com o povo e Deus tinha dito: vocês vão me obedecer. Vocês não vão adorar outros deuses. Ou vocês vão sofrer o resultado. Deus é justo. Até na justiça nossa. Se você não cumpre o contrato, pode rescindir. Vai pagar multa. Vai não sei o quê. Com Deus ia ser diferente, gente. Deus é justiça também. Aí, Deus mandou Jeremias falar o seguinte: a segurança acabou. Jeremias era um profeta. Deus mandou ele falar: a segurança acabou. Por que a segurança acabou? Vocês estão adorando outros deuses. Vocês não estão andando em princípios. A anarquia que virou Israel. As 12 tribos começaram a brigar entre si. Virou um peteco. Se você for ler lá na Bíblia, você vai ver isso. Então, o que Deus fez? Deus entregou a cidade de Israel nas mãos dos babilônios. Deus entregou. Pela desobediência daquele povo. Você vê que Deus é justo, gente. Ele faz essas coisas também que a gente não entende.
Ah, tá. Depois, gente, perguntas, se eu não conseguir responder aqui a tempo, vocês me mandam no direct, tá? Ninguém pode vencer o poder de Deus. Então, aqui, o poder de Deus de rescindir esse contrato, de fazer o que ele bem entendesse, ele fez. Por isso é que a nação de Israel foi destruída pelos babilônios. A promessa, ela deixou de existir porque houve uma quebra contratual da outra parte. Então, Deus disciplinou aquele povo, porque Deus é justo. Se eu estabeleci com você uma aliança, se eu te pedir algo em contrapartida e você não obedeceu, nesse caso específico, nós estamos falando do Antigo Testamento, então o assunto muda de foco. Eu não tenho mais a obrigação de lhes proteger. Foi quebrado o contrato. Tá, então, de fato, a cidade aqui que era fortificada, ela foi entregue ao povo inimigo por descumprimento da própria nação. Pergunta 2. No subtítulo do Salmo 46, nós lemos: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Que vozes agudas são essas que aparecem aqui? Gente, eu achei interessante isso, não sei se o Marcos ainda tá aí. O que acontece? Deu algum probleminha aqui. Aí, pronto. O que acontece? A menção aqui, quando os Salmos começa, ele fala sobre esse canto, né? Que esse Salmo 46, ele foi encaminhado para o líder do canto conduzir ali aquele coral dos coraitas, esse coral levítico. E esse salmo, ele é um louvor, ele é uma adoração. E a gente vai ver que ele é um louvor, uma adoração organizada. No período do primeiro templo, eles eram muito organizados, já nesse período aqui da monarquia, né? Como eu expliquei para vocês, aqui poderia ser o tempo de Salomão ou após Salomão, porque já existia o templo físico. E aí, por que fala soprano? Porque a palavra em hebraico, a tradução mesmo ao pé da letra, era como se ela dissesse um canto de moças, de mulheres. E naquele contexto não existia mulheres cantando. Então, o que mais se aproxima do canto das mulheres seria o soprano. Por isso que a tradução foi colocada para soprano aqui. Fala que em voz de soprano, que esse salmo deveria ser cantado em voz de soprano. Mas isso é o significado que foi transmitido que foi traduzido do hebraico, né? Então a voz, ela era parecida com essa voz de moça. O soprano é o que mais se aproxima dessa tradução, porque existe no estudo da arqueologia, não existe no estudo da arqueologia nenhuma comprovação de que existisse mulheres cantando nesse templo. Então acredita-se que de fato era apenas uma aproximação do que seria a voz de uma mulher, então seria uma voz no soprano. É essa uma curiosidade aqui técnica, musical daquela época. E a pergunta 3. O Salmos 46 diz: parem de lutar, no versículo 10. E já na tradução na tradução da NVI, o Salmo 46, versículo 10 fala: parem de lutar. E já na tradução de outras Bíblias fala: aquietai-vos. Qual que é a tradução melhor? No meu também fala: aquietai-vos. Olha, gente, essa questão aqui do aquietai-vos, ela tá relacionada. Quando a gente ouve falar aquietai-vos, é para quietar, não é? Quieta, menino. É para silenciar, é nesse sentido de tranquilizar. Só que esse contexto aqui da palavra era um contexto de guerra. Então não era assim, simplesmente fique tranquilo, fique calado. Não era essa a intenção de quem escreveu. A intenção de quem escreveu era no sentido de parar de lutar mesmo. Porque quem começou a travar as guerras era o próprio Senhor dos Exércitos. Não era para você querer travar as guerras. Então a tradução
mais específica e que mais se aproxima do contexto aqui é o parem de lutar, da NVI. Eu falo para vocês, a tradução mais próxima do hebraico, do que seria o adequado em termos de Bíblia, é a NVI mesmo. Então aqui o contexto adequado é parem de lutar pelo contexto da guerra, no sentido de parar de lutar mesmo, ao invés de aquietai-vos, que algumas igrejas até falam assim, não, é porque a ideia aqui é ficar em silêncio. A ideia aqui é que você, quando vai na igreja, você tem que ficar quietinho, calado, sereno. É isso que está dizendo aqui na palavra. Não, a ideia aqui da palavra era de guerra, era de parar de lutar. Então, gente, sempre busque entender o contexto. O que estava acontecendo nessa época? Que reino que era nessa época? Tinha guerra nessa época? Tarará. Todas essas coisas são importantes, tá? Para você se adequar à realidade. E a pergunta 4. Respira, Lorena. Hoje se canta muito sobre montes e montanhas. É correta essa prática? Se canta muito sobre montes e montanhas. E você sabe por que você está cantando sobre montes e montanhas? Vamos para o monte. Tararara. Deixa eu ver quantas horas. Ainda dá tempo. Gente, o povo tem um hábito terrível de ir cantando tudo que enfia a goela abaixo, né? Não presta atenção no que tá cantando e quantas pessoas falam assim, vamos pro monte orar? Como se Deus estivesse lá no monte ainda. Oh, Jesus. Tenha misericórdia da nossa ignorância. Tá, a questão aqui é, as músicas que falam de monte, que falam de montanhas, elas têm essa intenção de demonstrar o amor que elas têm por Deus. É uma forma poética de mencionar, mas é importante a gente prestar atenção no que tá cantando, sabe? Porque muitas das vezes a gente não entende nem o que tá cantando, tá só bonito e pronto, vamos cantar. Então, muitas das vezes, gente, tá tendo uma certa mistificação de monte, de montanha. Nós hoje vivemos cristianismo, gente, não é alpinismo. Entenda isso. Você não precisa de para um monte, para uma montanha para adorar a Deus, não. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. Isto é cristianismo. Cristianismo, não é alpinismo. Tá, e aí o que acontece? Nesse contexto aqui, nesse contexto do Antigo Testamento, eu já falei para vocês, teve um momento em que Deus era adorado no monte, depois no tabernáculo, depois no templo físico. Eles entendiam essa questão do tempo, do lugar, sabe? De ter um lugar específico para adorar a Deus. A mulher samaritana pergunta, Deus, onde devemos te adorar? É no templo, é no monte? E ele fala, é no seu coração, minha filha, vai em paz. Então, assim, não tem mais essa ladainha. As pessoas aqui, nesse momento, elas acreditavam que no monte elas estavam mais perto de Deus. E se for analisar bem, nesse contexto aqui, eles acreditavam que Deus estava no monte, né? Mas se você for analisar Jesus no Novo Testamento, ele está, vez ou outra, no deserto. No deserto. Ah, não, então agora, para seguir os passos de Jesus, eu vou ter que fazer um estágio lá no deserto do Saara. Porque aí eu vou entender direitinho como que Jesus andava. Não é isso, né, gente? Não é isso. Não vamos ser extremistas. Você não tem que fazer estágio lá no deserto do Saara, não. Para vocês verem, tanto que isso aqui não faz sentido e não se aplica à nossa realidade. Não é, gente. Isso aqui não é um padrão de adoração. Que você tem que subir ao monte ou que você tem que ir para um deserto. Não é um padrão do nosso tempo, para a nossa realidade, que existem países que nem tem montanha. E aí, esse povo então não precisa de adorar a Deus, não. Tem que subir no monte para orar a Deus? E lugar que não tem monte, não adora. Por exemplo, Uruguai, Dinamarca não tem montanha. E aí, como é que esse povo faz? Não adora a Deus, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas ideias que são um pouco deslocadas. O Salmo aqui, nesse contexto, a montanha em que ele faz referência é porque Jerusalém era sitiada num contexto geográfico de muitas montanhas. Então, de forma poética, eles sempre fazem essa menção de fortaleza, de montanha, de monte. Tinha um monte de Sião.
Sião é uma referência poética da própria cidade de Jerusalém, mas não é o que nós devemos aplicar propriamente dizendo no nosso contexto, tá bom? No Novo Testamento agora, como cristão, entendemos que nós entendemos que Deus não está preocupado com montanha nem com templo. Deus não está nem aí para isso. O local pouco importa, porque Deus está no seu coração. Então, é cristianismo, não é alpinismo, tá bom? Tenha esse ajuste aí de pensamento. E a conclusão do pastor Luiz Saião de hoje foi pequenininha, porque o estudo foi enorme, foi assim, ó. O Deus que agiu no passado também agirá no futuro. É o Deus de ontem, gente, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. A gente não entende, mas ele está na condução de todas as histórias. A sua história é você quem faz, mas todas as histórias é Deus quem faz. A história individual é você que conduz, mas toda a condução da humanidade é Deus que faz. É Deus que está na sua soberania, na sua soberana vontade sobre todas as histórias. E aí, a aplicação para a sua vida do que estudamos hoje é, para você só não esquecer disso, de que a história foi conduzida por Deus. Você pega a Bíblia, justamente, adoração no Espírito Santo hoje. Gente, eu acho que uma hora aí eu falei de adoração, que Deus não quer adoração, eu fiz confusão. Deus não quer idolatria. Deus não quer idolatria nem a Ele mesmo. Adoração sim, eu fiz confusão. Agora que eu tô aqui lembrando que eu falei isso mesmo. O que acontece? Deus não quer que nós idolatramos nem a Ele. Porque aí a gente fica ali naquela bajulação. Deus não quer nada disso, sabe? Deus, ele não precisa de nada disso. Deus não precisa do nosso louvor, gente. Ele não precisa nem da nossa adoração. Quem precisa muito mais disso é a gente que precisa se entregar. É a gente que precisa de ser grato. É a gente que precisa de reconhecer a soberania de Deus. Isso faz bem pra gente. Não é pra ele. Ele não precisa disso. Ele não precisa ser paparicado, né? E aí eu tinha falado errado. Ele não quer idolatria. Tá bom? E hoje nós, infelizmente, idolatramos muito. Gente, olha, acabou o nosso estudo. Nossa, eu falo demais. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar no direct. E se fez sentido pra você e você acredita que vai fazer sentido para outras pessoas, compartilha a ideia. Se você não ajudou na nossa vaquinha para fazer a mentoria 12K, bora ajudar, me chama aí no direct.